Então, nessa segunda parte da nossa aula sobre liberdade contra cautela, nós vamos falar sobre os casos de liberdade provisória sem fiança, mas com vinculação obrigacional, em que existe a obrigação ou algumas obrigações a serem cumpridas. O primeiro caso, são basicamente quatro casos. O primeiro caso de liberdade provisória com vinculação obrigacional é o do próprio artigo 321, que nós vimos no bloco anterior, só que nesse caso, o artigo 321, ele basicamente se subdivide em duas possibilidades, aquela em que, ausentes os requisitos da prisão preventiva, o juiz deve conceder a liberdade provisória, impondo ou não cautelares diversas da prisão. Quando ele não impuser, ele estará incluído na hipótese que vimos no bloco passado, que é da liberdade provisória sem fiança e sem vinculação obrigacional. No entanto, se o juiz impuser as cautelares ou algumas cautelares diversas da prisão, daquelas previstas no artigo 329, então nós estaremos diante de um caso de liberdade provisória sem fiança, porém com vínculo obrigacional a cumprir, e esse vínculo obrigacional serão as cautelares diversas da prisão que tenham sido impostas pelo juiz. Tá? O segundo caso de liberdade provisória sem fiança e com vinculação obrigacional é o caso do parágrafo 1º do artigo 310. O parágrafo 1º do artigo 310 diz que se o juiz verificar pelo auto de prisão em flagrante, portanto estamos falando de uma liberdade provisória concedida em face de uma prisão em flagrante. Então, se o juiz verificar pelo auto de prisão em flagrante que o agente praticou o fato típico em uma das condições constantes dos incisos 1, 2 e 3 do artigo 23 do Código Penal, leia-se, uma das hipóteses de exclusão da ilicitude, não é? Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de um direito, em qualquer dessas possibilidades, o juiz deverá conceder a liberdade provisória, fundamentando, obviamente, nesse sentido, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais sob pena de revogação. Então, a assunção do compromisso ou da obrigação de comparecer a todos os atos do processo é precisamente a obrigação imposta ao liberado provisório para fazer jus à liberdade provisória, que durante o tempo de libertação ele vai ter que comparecer. Caso ele não compareça, a liberdade vai ser revogada. Tá? Então esse é o segundo caso de liberdade provisória sem fiança, mas com vinculação obrigacional. O terceiro caso de liberdade provisória sem fiança, mas com vinculação obrigacional, é o caso do preso pobre, em que ele teria direito à liberdade provisória mediante o depósito de fiança, né? Então, ele preenche todos os requisitos para fazer jus à liberdade provisória com fiança. No entanto, ele, por ser pobre, ele não tem condições de arcar com o depósito da fiança. Nesse caso, o juiz, e só o juiz, pode conceder a ele a liberdade provisória sem a necessidade do depósito do valor da fiança, porém impondo a ele todas as obrigações que seriam impostas a qualquer pessoa que esteja em liberdade provisória com fiança. Condições essas, obrigações essas, que nós vamos ver no próximo bloco, quando no próximo bloco nós falarmos sobre os casos de liberdade provisória com fiança. O quarto caso de liberdade provisória sem fiança e com vinculação obrigacional
é o caso do parágrafo único do artigo 69 da Lei 9.099, em que, diante de uma prisão em flagrante por uma infração chamada de menor potencial ofensivo, aquelas cuja pena máxima seja igual ou inferior a 2 anos, o delegado de polícia, o único caso de liberdade provisória sem fiança que o delegado de polícia pode conceder, porque ele, a rigor, com exceção dessa, ele só pode conceder liberdade provisória com fiança, mas esse ele pode. Se o sujeito foi preso por uma infração penal de menor potencial ofensivo, o delegado de polícia pode colher desse preso em flagrante que ele assuma o compromisso de comparecer ao juizado especial criminal ou que seja conduzido diretamente, se a audiência for realizada de imediato, o que nunca é. Na prática, nunca é. Então, nesse caso, se o sujeito assinar, simplesmente assinar um termo, assumindo o compromisso de comparecer ao juizado especial criminal, o delegado o libera, né? Ele fica liberado. Hoje em dia, as delegacias no Rio de Janeiro têm um sistema conectado com o do Tribunal de Justiça, mais especificamente o dos juizados, e é comum, se o sistema não estiver fora do ar, que na lavratura do termo circunstanciado, que é o nome que se dá ao registro de ocorrência das infrações de menor potencial ofensivo, na lavratura do termo circunstanciado, é possível que o sistema já indique a data e a hora da audiência preliminar que será realizada no juizado especial criminal. Basta para o sujeito se ver livre que ele assuma o compromisso de comparecer e, portanto, ele assume uma obrigação, né, sem precisar fazer qualquer depósito de fiança. Como eu falei, o delegado ele pode apresentar esse termo e liberar o sujeito. Para terminar esse bloco, eu queria deixar claro que a lei prevê vários casos de inafiançabilidade, né? Crimes inafiançáveis. Toda vez que a lei prevê, ou a Constituição, né, que um crime é inafiançável, preste atenção no que eu vou dizer, isso não significa que o sujeito não possa responder ao processo em liberdade. Todas as vezes que a lei disser que um crime é inafiançável, isso não implica dizer que não se possa conceder a liberdade provisória sem fiança, qualquer das suas modalidades, especialmente a do 321, que basicamente quando não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Então, atentem para um equívoco muito comum de confundir a expressão inafiançabilidade, crimes inafiançáveis, com crimes não passíveis de liberdade. Cuidado, isso não é verdade. Crimes inafiançáveis são aqueles que não admitem liberdade provisória com fiança, mas admitem liberdade provisória sem fiança e, portanto, não podemos confundir uma coisa com a outra.